Gente querida, nós estamos de volta aqui, a terceira parte. Agora nós queremos falar sobre o tópico de número 2, o caminho do arrependimento, né? Nesse slide aí, o profeta afirma que aquilo que tinha feito em oculto, esse é o profeta Natan, né, que confrontou Davi, ele diz que seria exposto como a luz do sol perante Israel. Bom, basicamente, nesse tópico 2 ele fala do caminho do arrependimento e também das consequências do pecado, porque o pecado é confessado, ele é perdoado, o pecador alcança misericórdia da parte de Deus, mas como parte da pedagogia de Deus de ensinar os seus filhos e filhas a não continuarem no erro, no pecado, Deus então permite que haja consequências, né? E o homem e a mulher, sofrendo as consequências do pecado, isso vai ser muito didático na sua vida espiritual. Ele vai aprender que o pecado faz mal, que o pecado ele tem consequências, né? E aí vai evitar de continuar no erro, de viver no pecado. Muito bem. Eu queria trazer aqui, ou fazer aqui para os irmãos, uma divisão do Salmo 51, dividindo ele em 3 partes, para que nós possamos entender o Salmo 51 melhor, né? A gente pode dividir em 3 expressões de Davi no Salmo 51. A primeira é lava-me, dos versículos 1 ao 7. Lava-me. Ele fala isso 2 vezes, no versículo 2 e versículo 7. Tá bom? Então, nessa primeira parte que nós identificamos ela com essa expressão de Davi, lava-me, nós podemos ver aí o arrependimento de Davi, a confissão de Davi, não é? A segunda parte é a expressão de Davi, restitui-me, que vai do versículo 8 ao versículo 12. Então, Davi, depois de confessar o seu pecado, de receber misericórdia, de ser lavado, purificado do seu pecado, ele então pede a Deus que restitui aquilo que ele perdeu com o pecado, porque o pecado ele traz prejuízos espirituais, certo? E aí então Davi vai orar pedindo que aquilo que ele perdeu por causa do pecado, que Deus possa restituir na sua vida. E aí, a partir do versículo 12 até o do versículo 13 até o versículo 19, a expressão de Davi aí é usa-me, né? A gente pode identificar esse período. Davi, ele foi purificado, ele confessou, ele foi purificado, ele foi restituído, Deus deu a ele novamente aquilo que ele havia perdido, então agora ele está pronto para servir a Deus. Então, dividimos aqui o Salmo 51 em 3 partes e em 3 expressões. Lava-me, restitui-me e usa-me, tá certo? Então, essa primeira parte, lava-me, tem tudo a ver com esse tópico 2, que é o caminho do arrependimento. Porque Davi aqui ele vai falar o seguinte, olha, lava-me, né? Porque há 2 verbos no hebraico a respeito de lavar. Jeremias, por exemplo, ele estava falando lá do potássio, né? Ainda que a pessoa ela se lave com potássio, com salitre, e a gente sabe que antigamente as roupas elas eram lavadas com esses produtos pesados e às vezes até batido, né? Eu lembro que na casa dos meus avós havia lá um giral, eles pegavam a roupa, ensaboava, colocava ali
anil, colocava ali um produto, batia e aquele caldo preto ali ia saindo da água, né? Tinha até uma vara, uma espécie de ripa, que às vezes eles batiam na roupa ali, né? Então era mais ou menos essa ideia que Jeremias e que Davi também estava dizendo ali. Davi está chegando aqui diante de Deus e dizendo assim: Senhor, eu quero ser lavado da cabeça aos pés, eu quero ser lavado de fato e de verdade, né? Que o Senhor possa ali trazer na minha vida ali essa limpeza. E ele então demonstra com isso que de fato ele queria, né? Ele queria o perdão de Deus. O outro verbo tem a ver com aquelas lavagens lá do templo, cerimoniais, né? Onde o sacerdote ele tomava um banho cerimonial, lavando ali, né? Para poder então entrar na presença de Deus. Então Davi usa esses dois lava-me no Salmo 51, ok? Ele vai também nessa parte do Salmo que é do versículo 1 a 7, lava-me, que nós identificamos esse Salmo, ele vai falar, por exemplo, também termos como apaga, né? Esse é um termo que tem a ver com a contabilidade, certo? Você sabe que na contabilidade você tem os seus passivos, né? Que são os seus débitos, e o seu ativo, que vai então compensar os seus passivos. Então, à luz da Bíblia, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso na carta aos Colossenses, lá no capítulo 2, versículo 14, que o nosso escrito de dívida, Jesus, ele cravejou na cruz. Então, nós temos aqui o nosso passivo, o nosso pecado, e o nosso ativo é o sacrifício de Cristo. E aí ele vai apagar, ou seja, o que Davi estava dizendo no Salmo 51 é que Deus fazia registro, e Deus faz registro dos nossos pecados. Davi estava pedindo a Deus para Deus apagar aquilo lá, para Deus não contabilizar, para Deus não registrar, ou o que foi registrado para Deus ir lá e apagar, para que o nosso crédito, para que nós tenhamos crédito diante de Deus, né? Para que no Serasa espiritual nosso nome não esteja ali negativado, né? Então Davi usa essas expressões aí nessa parte do Salmo para que Deus possa, e Davi vai usar ali algumas expressões: o pecado está sempre diante de mim. Ou seja, essa também tem a ver com essa compensação, com essa contabilidade espiritual. Ou seja, para onde Davi ia, parece que ele via a cara de Urias, né? Às vezes Davi estava numa reunião onde todo mundo estava comendo, bebendo, sorrindo, se alegrando, mas ele estava por dentro ali, lembrando do seu pecado, porque aonde ele ia, o pecado estava diante dele. O pecado acompanha, né? A palavra também diz: o vosso pecado vos há de achar. Então não adianta a pessoa mudar de lugar, mudar de bairro, mudar de cidade. Não adianta a pessoa querer esconder o pecado, né? Não adianta a pessoa delegar o pecado, colocar a culpa no pecado. Você vê que Davi aqui ele vai dizer, ele vai usar um pronome possessivo, né? O pecado é meu, o meu pecado está diante de mim. Ele não coloca culpa em Batseba em momento nenhum. Ele não coloca culpa nas suas mulheres, como que minhas mulheres eu estava passando um período de abstinência e eu estava sofrendo, né, na carne. Então ele não coloca culpa nem em Deus, porque há pessoas que colocam culpa em Deus, né, de alguma maneira. E Davi falando assim: olha, para que seja justificado no seu agir, no seu falar. Ele diz isso no Salmo 51, ou seja, Davi, ele não agiu como Adão, que transferiu a culpa para Eva. Davi, ele aqui, ele me ensina até nos seus momentos de fraqueza, não é?
Davi, ele para mim é um personagem muito ilustre no Antigo Testamento. No Novo Testamento eu tenho as minhas preferências, mas no Antigo, Davi para mim é um exemplo até mesmo no erro, não é? Porque ele não coloca culpa em ninguém, ele não passa a sua culpa, não, ele reconhece culpado, ele se sabe culpado, ele se sente culpado e ele então humilha, ele busca a solução diante de Deus. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus, né? A gente ainda vê aqui que o caminho do arrependimento também, ele passa pelas consequências, gente, porque arrepender da boca para fora, arrepender e não ser tratado, né? Isso é muito perigoso. Por quê? Porque a gente vê na nossa caminhada cristã muitas pessoas que às vezes tratam o pecado de forma leviana. Eu já ouvi falar de gente que diz o seguinte: não, você pode cometer isso, fazer aquilo, e depois é só ler o Salmo 51. Só que tem uma coisa, tem que ler o Salmo 51 direito, né? Porque Davi vai falar assim que sara-me os ossos. E o osso é a parte mais interna do nosso corpo físico. Ou seja, o pecado ele vai remoendo lá de dentro para fora, né? A pessoa não tem paz no pecado, a pessoa não tem alegria no pecado, a pessoa ela não tem vitória, ela não tem paz, não tem sossego. Você está ali na igreja, está todo mundo sorrindo, todo mundo louvando, todo mundo adorando, né? E aquela pessoa está ali amargurada, não recebe nada. Há um bloqueio, né, espiritual, porque os vossos pecados é que fazem separação de vós e do vosso Deus. Então a pessoa ela vai ficar aí nesse vale infértil, não vai ter alegria na vida, não vai ter sucesso, não vai prosperar, não vai ficar marcando passo na vida até que ela então ela entenda que precisa confessar, deixar para alcançar misericórdia. Eu quero concluir essa parte dizendo o seguinte, contando aqui uma história. Essa história fala das consequências do pecado, né? Das marcas que o pecado deixa. Conta-se que um jovem de uma família crente, o pai sempre orientando o seu filho, mas o filho queria experimentar outras coisas e chegava tarde em casa, praticava muitas coisas, né, que não agradava aos olhos do seu pai. E o seu pai, de tanto conversar, de tanto orientar, e viu que estava naquela fase difícil, o que ele fez? Ele pegou uma tábua e cada coisa errada que seu filho fazia, ele ia lá naquela tábua e pregava um prego, né? E colocou aquela tábua no quarto daquele moço. E um dia aquele menino chegou de madrugada em casa, olhou para aquela tábua e aquela tábua não tinha mais lugar de colocar prego nenhum, né? Porque cada ato errado dele, o pai ia lá e pregava um prego. E aí aquilo impactou ele, né? E ele então acordou o pai naquela noite e falou: pai, eu quero mudar de vida. Eu quero que o senhor me ajude em relação a essa tábua. O que o senhor pode fazer? O pai falou o seguinte: olha, meu filho, cada atitude boa sua, eu venho aqui nessa tábua e vou arrancando um prego. E aquele moço de fato mudou. Aquele moço de fato arrependeu, né? E aí um dia ele olhou para aquela tábua e não tinha mais nenhum prego. Mas ele percebeu que aquela tábua estava toda marcada de furos de prego, né? Aí ele chamou o pai dele e disse: olha, o que o senhor pode fazer em relação a essas marcas? O pai dele: infelizmente eu não posso fazer nada, né? Os pregos eu tirei, mas as marcas vão ficar para sempre. Então, gente, o pecado ele tem a sua pedagogia, né? Deus, ele perdoa, ele arranca os pregos, mas ele deixa as marcas para nos ensinar
que o pecado nos faz um mal muito grande.